Boa noite, queridos, graças e paz. Pegue sua Bíblia comigo e abra, por gentileza, lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre guerra espiritual e sobre a armadura de Deus. É um tema muito necessário e de tempos em tempos nós precisamos ser ensinados e relembrados acerca da realidade dessa guerra. Eu lembro, certa vez eu era pequeno ainda, estava na escola, no ensino médio, e uma das professoras fez uma aliança com Jesus, entrou na igreja. E certa vez, quando ela começou a ir para a igreja, o pregador, ele falando algo sobre espíritos malignos e sobre demônios e coisas afins, e ela ficou bastante incomodada e me perguntou, por que na igreja tem que se falar sobre isso? E na verdade, embora seja algo incômodo para algumas pessoas, ela até disse assim, eu acho que a igreja fala muito sobre demônios, a igreja fala muito sobre espíritos malignos. E de fato, existe um equívoco em falar disso em excesso, existe um equívoco em achar que tudo é demônio. Só que tão tolo quanto você achar que tudo é demônio, tão tolo quanto você achar que tudo é guerra espiritual, é você achar que não existe guerra espiritual. Então, não se engane, os dois extremos são extremamente perigosos, e você precisa estar consciente dos perigos em que te ronda, e você precisa estar consciente, amados, onde o Senhor te colocou. A realidade da guerra espiritual é algo que o Senhor Deus te permitiu, e digo mais, você é um instrumento do Senhor para cumprir os propósitos de Deus acerca de tudo o que ronda esse tema. Então, quero falar com você rapidamente sobre a armadura de Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler com você do 10 até o 17. E nós vamos comentando versículo por versículo. Diz assim a palavra: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, em algumas versões está escrito cintura, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ao 18 também. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Amados, eu quero pedir muito da sua atenção para aquilo que nós iremos falar por aqui. E eu acredito que muito do desprezo de algumas pessoas sobre esse tema tem a ver com ou não entender a importância dele, ou, pasmem vocês, inclusive com o medo desse tema. Tem pessoas que por medo, e muitas vezes aquilo que a gente tem medo, a gente não explora, a gente não busca estudar, quando na verdade é o esclarecimento que vai te dar instrumentos, ferramentas para você vencer o medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não quer você com medo de guerra espiritual. É interessante que eu já vi, não apenas uma nem duas vezes, mas algumas situações, e talvez você que esteja nos assistindo aqui nesse momento, já viu cristãos que têm medo de espíritos malignos, têm medo de feitiçarias, que têm medo de palavras de maldição. É o cristão que muda de faixa de rua, se naquela rua tiver algum sacrifício, alguma oferenda, algo que ele entenda ser maligno. Eu já vi, pasmem vocês, cristãos orando com a voz baixa, e eu estranhei porque ele estava orando com a voz baixa. Quando eu fui perguntar, ele falou: estou orando baixo para que o diabo não ouça a minha voz. Porque muitas vezes a gente empodera mais o maligno do que o benigno. Se eu disser para você aqui, Deus te abençoe,
provavelmente essa frase ela vai entrar por um ouvido e sair por outro. Daqui a 5 minutos você não vai nem lembrar que eu disse Deus te abençoe. Mas se eu falar para você aqui, ó, que o Satanás te carregue, eu tenho certeza que tem gente aí em casa agora que se arrepiou, que bateu na mesa, na cadeira, que fez até sinal da cruz. Por quê? A gente é acostumado a empoderar mais o poder do mal do que o poder do bem. E nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor nos ferramentalizou, aquilo que Deus nos deu como recurso para lutar nessa guerra espiritual. Então o apóstolo Paulo ele vai escrevendo e no versículo 10 é interessante que a primeira instrução que ele fala é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Além da instrução que o apóstolo Paulo dá de que você precisa ser forte, ele mostra a fonte dessa sua força. Você precisa buscar a sua força no lugar certo. Muitas pessoas buscam a força em diversos lugares que são apenas ilusão. Para você ter uma ideia, um soldado romano, nesse tempo, quando ele ia para a guerra, a sua armadura pesava cerca de 70 quilos em média. Então um homem, um soldado adulto de Roma, ele ia para a guerra e ele precisava não apenas suportar a dureza da guerra, não apenas suportar o peso do seu próprio corpo, mas lutar e batalhar com 70 quilos em todo o seu corpo sendo sustentado. Então para isso ele precisava ser forte. E eu te digo que a única força capaz de te manter de pé diante da batalha é a força que vem do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós olhamos para o retrato do mundo atual, nós vemos essa geração, assim como muitas outras, buscando força na êxtase sexual descontrolada. Nós vemos essa geração buscando força na êxtase da embriaguez. Nós vemos essa geração buscando força em diversas experiências meramente carnais. E essas experiências que possuem data de validade muito curta, que passam rapidamente, elas requerem rapidamente uma outra dose, uma outra dose, uma outra dose. E nós vemos pessoas completamente descontroladas, buscando no lugar errado o que só Jesus tem. Então o apóstolo Paulo ele já começa nos instruindo que primeiro nós precisamos estar fortes, que essa guerra não é brincadeira, não é coisa apenas, não é coisa de criança, não é uma anedota, não é um jardim de infância, é algo muito duro. E ele diz, você precisa se fortalecer no Senhor. E eu tenho algo para te falar nessa noite, eu quero te relembrar com a simplicidade da palavra, que se você não se fortalecer no Senhor, na palavra de Deus, se a tua fonte não for Deus, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E o apóstolo Paulo continua dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em algumas versões vai estar escrito, para que quando chegar o dia mau, você permaneça firme. Queridos, é muito importante nós termos a prontidão de que o preparo espiritual, ele não deve ser feito no dia mau, mas antes do dia mau. Eu sei que pela misericórdia de Deus, Ele socorre aquele que está caído, Ele socorre aquele que está perdido. Mas normalmente, Deus tem a solução para problemas que poderiam ser evitados se nós já seguíssemos a vontade de Deus. Normalmente, Deus te dá uma solução para problemas que poderiam ser evitados se você já vivesse debaixo da vontade de Deus. Se você fizer um retrato de todas as pessoas que hoje frequentam uma igreja, que professam a fé em Cristo, você vai perceber que a maioria esmagadora delas veio para Cristo quando estava no momento de crise. Seja uma crise financeira, uma crise num casamento, uma crise existencial, algum nível de crise que fez ela vir à igreja em busca de uma resposta. E ali Jesus alcançou essa pessoa fez uma aliança com Deus. Isso é muito bom. Muitos problemas da nossa vida são iscas de Deus para nos alcançar. Só que, embora nós possamos celebrar esses encontros com Deus através da crise, como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que já entendemos e aprendemos a palavra, nós não podemos continuar nisso. Existem pessoas que só vivem um avivamento pessoal quando elas estão em crise. Quando tudo dá errado, eles saem ligando para todo mundo, para as irmãzinhas do círculo de oração.
sai mandando recado, ora por mim, faz isso, faz aquilo, resolve se consertar, volta a jejuar, volta a se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque está na pior. Mas você precisa entender que o preparo, ele é anterior ao dia mau. Talvez você esteja dizendo, Thiago, está tudo bem com a minha vida. Ou então você esteja dizendo, não está tudo bem, mas pode ficar tranquilo, irmão Thiago, eu aguento do jeito que eu estou. Querido, vigia o teu coração, porque você vai precisar estar revestido da armadura quando chegar o dia mau. Imagina que você está numa casa e a sua casa é cercado por atiradores. E quando começa o tiroteio, você aí vai começar a procurar cadê o seu colete à prova de balas que deveria estar no seu corpo. Entende? E por que você tira o colete? Porque você acha que está sem perigo. Se você achar que está em perigo, você não vai tirar o colete. Confere? Então você precisa entender que muitas vezes essa sua lentidão em se preparar é um sinal de desatenção que vai cobrar o seu preço lá na frente. Você precisa se preparar para essa guerra. Você precisa se levantar hoje. Você precisa prestar atenção, fazer um check-up espiritual na sua própria vida de como você está hoje. Por mais que não lhe pareça urgente, porque vai chegar um momento em que o dia mau se apresentará na sua vida e você não vai ter tempo de se preparar. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, versículo 12, e sim contra os principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestes. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele está falando no contexto em que as pessoas talvez entendiam o sentido disso aqui muito mais do que nós. Existia um esporte de luta naquela época chamado pale. Não sei se você associou, mas a palavra palestra, ela vem de paleo. Palestra era um lugar onde se realizava a pale. Por exemplo, o Palmeiras, né, era chamado antigamente de Palestra Itália, fundado por italianos, ou seja, uma arena na Itália, onde era realizada a pale. E a pale era um esporte de combate. Eu vou te ajudar a entender mais ou menos as 3 categorias que formavam a pale. A primeira categoria de combate da pale era um esporte muito parecido com o boxe atual, né, um combate de socos utilizando apenas as mãos. E essa é a primeira categoria, mas os que eram muito bons nessa espécie de boxe da época, eles passavam para um outro tipo de luta, parecido com o que a gente vê hoje como a luta livre. A luta agarrada, a luta livre inclusive, que é uma modalidade olímpica. Os que gostam de MMA vão chamar de wrestling. É uma luta onde visa derrubar o oponente. Então já era uma luta corporal, onde se utilizava não apenas os socos, mas derrubar o oponente com a força do seu corpo. E aí existia um terceiro nível, uma terceira categoria, chamada pancrase. E esse pancrase era lutado pelos melhores dos melhores dos melhores. E esse pancrase era muito mais do que o vale tudo que nós conhecemos hoje. Talvez a luta que tenha maior variedade de modalidades no mundo hoje é o MMA, o antigo vale tudo. Só que no MMA não vale dedo no olho, no MMA não vale golpe baixo entre as pernas, no MMA quando o cara é nocauteado a luta para. Existe uma série de regras para que o esporte seja minimamente viável. Pancrase era uma luta sem regras. Thiago, eu podia entrar lá com um taco de beisebol, com vidro, com caco de vidro na ponta? Poderia. Podia entrar com um revólver, na época não tinha revólver, mas se tivesse, poderia. Eu podia entrar com qualquer tipo de arma? Poderia. Pancrase, luta sem regras. Essa é a pale. Então, quando o apóstolo Paulo está trazendo esse alerta, ele está dizendo para os cristãos, vem aí uma pale contra vocês. E essa pale, essa luta assustadora, onde o opositor pode arrancar os seus ossos, pode furar seus olhos, pode quebrar sua costela, pode te matar na luta de combate. O apóstolo Paulo está dizendo, essa pale não é contra homens, não é contra seres humanos, mas é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, você está envolvido num nível de batalha espiritual que não é brincadeira. Então o apóstolo Paulo começa agora a dar instruções para que essas pessoas se equipem devidamente a lutar essa guerra. E entenda uma coisa, você está constantemente em guerra espiritual,
e até que Deus te tire dessa terra, você estará constantemente em guerra espiritual. Eu sei que pelo evangeliquez, digamos assim, tem momentos, né, que a gente vai orar, e fala, levante suas mãos, queridos, vamos fazer uma oração de guerra espiritual. Ou pelo vício de linguagem, você veja um ministro falar, olha, vamos entrar em guerra espiritual nesse momento. O que ele quer falar na verdade é que, olha, vamos orar aqui especificamente contra tal coisa. Mas a grande verdade é que você está constantemente em guerra espiritual. E numa guerra você precisa estar constantemente em alerta. Você sabia que tem soldados do exército americano que conseguem passar até 2 semanas sem dormir? Como, Tiago? O corpo humano não aguenta. Aguenta, querido? Aguenta. Vou tentar, Tiago. Não tenta que você vai passar mal. Não tenta que isso aí vai danificar o teu cérebro para sempre. Mas num contexto de guerra, ou você aguenta ou você morre. Quando tua vida está em jogo, você consegue descobrir forças que você achava que não tinha. Quando algo muito precioso está em perigo, você consegue descobrir potenciais que você achava que não tinha. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo as pessoas para a realidade dessa guerra, e ele começa a despertar nessas pessoas, coisas que elas carregam e elas acham que não carregam. Então você precisa ter consciência de que essa guerra, ela é constante, ela é perene. Não estou dizendo, querida, para você ficar assustado, para você viver assustado, para você acordar, não. Descanse em Deus, mas você precisa descansar da forma certa, seguindo as instruções do Senhor. Então o apóstolo Paulo começa, no versículo 13, a citar, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Já que você não já leu isso, não, isso tem no versículo 11 e no versículo 13. Gente, quando o apóstolo Paulo, em uma distância de 3 versículos, o 11 ele pula o 12, no 13 ele repete, com distância de 3 versículos, ele cita 2 vezes, revista-se da armadura, é porque de fato ele está enfatizando que existe um modo de viver seguro no mundo espiritual. E muitas pessoas, elas acham que a sequência da armadura, nós vamos estudar isso aqui, ela tem a ver apenas com o soldado romano daquela época. E sim, tem a ver, a linguagem tem a ver, a gente vai trabalhar isso aqui. Mas eu quero trazer para você, eu quero que você em casa abra comigo no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 16 e 17, e você vai ver que de fato essa é uma armadura do próprio Deus. Observa lá, Isaías capítulo 59, versículo 16 e 17. Se você não abriu a Bíblia ainda, anota rapidinho aí do lado e lê depois e vamos continuar. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele viu que não houve ninguém, vamos do 15 para você entender. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olha só, olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Esse é o próprio Deus. Olhou o Senhor e indignou-se com falta de justiça. E ele viu que não houve ninguém, e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. E usou a justiça como couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Essa armadura que o apóstolo Paulo vai começar a citar, é a armadura que o próprio Deus, segundo o profeta Isaías, poeticamente usa para poder ter vitória contra as forças do mal. Então, o que Deus está fazendo agora, através do apóstolo Paulo e dessa instrução, ele dizendo aqui, ó filho, essa armadura que eu estou usando e que eu usei para vencer o mal, eu estou passando ela para você. Se você estiver revestido dela, nenhum mal te atingirá. Perceba que não é apenas algo figurativo, mas que no mundo do Espírito tem o seu lugar. E o primeiro item da armadura que o apóstolo Paulo faz questão de frisar, vamos lá, versículo 13, versículo 14 diz assim, estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Queridos, é interessante que o primeiro item citado é um cinturão, o cinturão da verdade. E eu não conseguia entender, rapaz, quando eu li esse versículo aqui, eu não conseguia entender, não é possível, assim, o primeiro item vai ser o cinturão, como assim o primeiro item é o cinturão?
Na minha mente, né, assim, de leigo, de tolo, sem ler a palavra, não, a primeira coisa de uma armadura seria a espada, seria o escudo, ou quem sabe até a couraça que revela. Por que o cinto? Porque, querido, o cinto era a ferramenta que segurava toda a armadura. Então o soldado, ele primeiro colocava o cinto, e depois de colocar o cinto, ele ia ajustando todos os itens da armadura, encaixando-os no cinto. E aí o apóstolo Paulo fala, vocês precisam estar cingidos, ou seja, acinturados com a verdade. Por que a verdade é a primeira coisa? Porque não adianta você ter as melhores armas se você não estiver fundamentado na verdade. Por que, Tiago? Porque um dia toda mentira cai. Já diriam os antigos, mentira tem perna curta. Uma hora a mentira cai. Tiago, eu conheço pessoas que viveram na mentira a vida inteira. É porque você acha que a vida acaba nessa terra. Mas haverá um grande dia, onde toda mentira será desmascarada. Você pode mentir para os homens, você pode viver uma vida de imagem bonita, de boa reputação, você pode enganar quem for, você pode passar uma vida inteira de engano, mas aos olhos do Senhor, você permanece nu, você permanece despido, você precisa estar vestido com a verdade. Sabe por quê? A verdade, ela te protege. Sabe qual é uma grande tentação de alguém que está na mentira? Sabe por que ele muitas vezes prefere permanecer na mentira do que aderir à verdade? Porque ele sabe que a mentira revelada a ele vai causar prejuízo imediato. Vai causar um prejuízo de curto prazo. Aí chega alguma pessoa assim para o pastor e fala assim, ó, pastor, eu traí minha mulher, eu traí meu esposo, mas se eu contar ele vai querer arrancar meu couro, ele vai me matar, estou correndo perigo. E aí, querido, você vai viver a vida inteira em mentira? Porque você está olhando o dano do curto prazo. Pastor, traí minha esposa, meu marido, mas se eu confessar, acabou meu casamento. Não, seu casamento já acabou. A única solução é você contar a verdade. É claro que tudo tem seu tempo, seu modo, seu zelo. Mas percebe como muitas vezes a tentação da mentira é o prejuízo do curto prazo? Só que, queridos, a Bíblia fala que o que Deus tem preparado para nós não se compara. Talvez você esteja vivendo na mentira, vivendo no engano, e você fala assim, Tiago, eu construí o castelo da minha vida baseado na mentira. Se eu contar a verdade, o castelo da minha vida cai. Querido, talvez a melhor coisa que possa acontecer com você é o seu castelo de mentiras cair, para que o Senhor possa construir a verdade na sua vida. Primeiro de tudo, a verdade, o cinturão da verdade. Segunda coisa, ainda no versículo 14, você cinge os seus lombos com a verdade e você veste a couraça da justiça. Amados, a justiça aqui não diz respeito à justiça própria do homem, não diz respeito a você ser bonzinho e ser justo, você dar o troco certo, mas diz respeito a ser justificado por Cristo. Você precisa estar revestido da justificação de Cristo. A couraça, ela cobre os órgãos vitais. A couraça, ela se assemelha muito ao, vamos trazer uma linguagem mais atual para você entender, um colete que um policial usa, sabe? O colete vai estar aqui protegendo todos os órgãos vitais daquele policial. Então essa couraça da justiça, ela vai proteger os seus órgãos vitais da seguinte forma: vai ter momentos na sua caminhada em que o inimigo estará investindo dúvidas ao seu coração, dúvidas à sua mente, e pode ter certeza que na sua caminhada cristã vai chegar um momento que você vai perguntar assim: será que Deus existe mesmo? Será que eu fui salvo de verdade? Rapaz, será que esse negócio de igreja não é só engano, não estão me iludindo, não é só pressão da sociedade, não? E essas dúvidas vêm e você começa a pensar: será que eu mereço mesmo de fato? Será que eu deveria de fato estar aqui? Será que tudo não é uma grande armação? Lírio armação, ó. E o jardim armação. Inclusive, um parênteses, tem gente que direto, é incrível, toda transmissão aparece alguém nos comentários assim: Tiago, por que lírio armação? Porque armação não é estranho, né? E para você que está nos assistindo e não é de Salvador, quem é de Salvador vai entender melhor. Porque nós estamos num bairro chamado Jardim Armação, gente, por isso lírio armação, tá bom? Pega isso aí no seu espírito, abraça essa verdade aí,
e sai espalhando que toda transmissão tem alguém que pergunta isso. Mas voltando aqui, a couraça da justiça, a justificação, ela vai te proteger das dúvidas que irão surgir. Quando o inimigo trouxer dúvidas para você, querido, qual é o solo fértil da dúvida? É você achar, o que é que o diabo vai trazer para você? Ele vai querer colocar em você um senso de merecimento próprio. Então, muitas vezes, você vai se olhar e vai pensar, cara, eu sou tão sujo, tão podre, tão imundo, eu não mereço isso. Porque você vai estar olhando para você. A couraça da justiça diz respeito a você confiar de que você foi justificado por Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nem diz o que você é, onde você está. Eu sempre conto o exemplo, pensa comigo. Imagina que uma criança de 5 anos de idade, ela pega um revólver e sem querer ela atira num vizinho, e o vizinho vem a morrer. Quem matou o vizinho? A criança ou o pai? A criança. Mas quem responde o crime? O pai, porque o pai é responsável. Entende? Então, no mundo espiritual, nós cometemos o pecado, mas Cristo paga um preço, respondendo, dizendo: eu vou responder pelo crime, pelo pecado que fulano cometeu. Então, quando você está em Cristo, a Bíblia não está dizendo que você é perfeito porque você é bonzinho. A Bíblia está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. E muitas vezes o diabo vai vir te acusar com o teu passado. Mas no teu passado você fez isso. Mas no teu passado você fez aquilo. Você aprontou e agora está indo tirar uma onda de crente, está se escondendo, está enganando a si mesmo. Amados, quando o diabo vier te lembrar do seu passado, você lembra do efeito do sacrifício de Cristo, que vale para ontem, que vale para hoje, que vale para amanhã, e está escrito, você olha na cara do capeta e diz assim: nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. Você precisa proteger os seus órgãos vitais com a couraça da justiça. A justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. A justiça dos homens tem a ver com compensação. Você fez, você tem que pagar. Você tem mais, outro tem menos, vou tirar mais do seu e dar outro para menos aqui. Compensação. Seu crime foi grave, sua pena tem que ser maior. Seu crime foi pequeno, sua pena tem que ser menor. A justiça de Deus é a justiça da substituição. Você cometeu pecados, mas o Senhor preparou um plano de alguém que consegue suportar uma pena que você não conseguiria suportar. Se você fosse pagar o preço pelos seus pecados, e infelizmente algumas pessoas estarão nessa situação. Sabe o que acontece com as pessoas que não estão debaixo das asas de Cristo, que não estão em Cristo? Elas vão passar a eternidade toda pagando o preço por esse pecado. Como é isso, Tiago? Porque o pecado é uma ofensa contra uma pessoa eterna. Então, uma ofensa eterna contra alguém eterno, então o seu pecado vai gerar uma punição eterna. Você nunca vai conseguir pagar o preço do seu pecado. Amado, ou você joga fora o seu senso de justiça próprio e se derrete nos pés do Senhor, ou você nunca vai conseguir se livrar do peso da culpa. Eu conheço muita gente, isso aqui não é pouco, é quase que um padrão quando você vai falar de Jesus para alguém. A pessoa no final fala assim: olha, deixa eu consertar minha vida primeiro, depois eu vou para Jesus. E talvez você seja uma dessas pessoas que está me ouvindo agora. Você quer consertar a sua vida primeiro para depois ir para Jesus. Só que você não está entendendo que é Jesus que conserta a sua vida. E você não está entendendo que esse engano está te fazendo permanecer acorrentado no pecado. Não existe isso de você acertar a sua vida para ir para Jesus. É Jesus que tem a chave que acerta a sua vida. Mas vamos seguir. Couraça da justiça, cinturão da verdade, couraça da justiça, versículo 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. É interessante que um soldado romano, ele tinha uma espécie de sandália, né, de calçado, muito parecido com uma sandália com alpercata. Eu não sei quem já viu, tem esse meme na internet, hein, Messia? Messia vai lembrar disso. Tem esse meme na internet, que a irmã, hein, Elias? A irmã coloca aquela sandália, e aí a sandália vem até vem amarrando aqui, até o joelho, hein?
Aí tem lá no meme assim: ô irmã, você vai lutar em Jericó hoje? A sandália está aqui, parece a sandália do soldado de Jericó. A bota do soldado romano era alta. Mas é interessante que nessa sandália também tinham cravos abaixo dessa sandália. Não era uma percata lisa como a gente usa. Isso parecia muito com a chuteira, pastor Diogo. Craque Diogo. Parecia muito com os cravos de uma chuteira embaixo. Por quê? Porque esses cravos, eles ajudavam o soldado caminhar num solo irregular. Então você está numa guerra, você está lutando, você está movendo o seu corpo, espada, escudo, golpe para lá, golpe para cá. Se a tua sandália é lisa, você escorrega. No momento que você escorrega, o teu inimigo te aproveita de você. Então aqueles cravos, aquelas travas abaixo da sandália ajudava o soldado a firmar o pé. Você precisa do evangelho para estar firmado diante da guerra espiritual. Porque sem o evangelho, sem a firmeza da verdade de Deus, você escorrega, querido. E esses escravos também serviam para uma outra coisa. Quando um soldado romano conseguia, durante uma batalha corporal, derrubar o inimigo, ele pegava os cravos dessa sandália e passava na face do inimigo. Você não está entendendo, o exército romano é o mais poderoso do mundo, gente. Você já viu aqueles problemas que tem em estádio, show de banda, qualquer evento que tem muita aglomeração, e tem uma confusão. Quando tem uma confusão, todo mundo sai correndo. Aí sai no jornal no outro dia, não sei quantas pessoas morreram pisoteadas. Por quê? Ele escorregou, no que ele escorregou, todo mundo foi passando por cima. Então esses cravos, eles serviam para que ao menor deslize do inimigo, os soldados fossem lá e cravassem aquelas travas na face do inimigo e matassem eles. Se o inimigo vacilasse contra o exército romano, uma multidão passaria, não tinha como escapar. E é interessante que o versículo 15, Tiago, você está falando de tudo isso, de destruir o inimigo, de acabar com o inimigo, de vencer uma batalha. Então o versículo 15 fala do evangelho da paz. Parece uma coisa contraditória, né? Está falando de combate, está falando de vencer, está falando de matar o inimigo, mas a palavra está falando do evangelho de paz. Só que a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 15, versículo 20, que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não sei se você pegou o detalhe do texto, mas esse Deus da paz, Ele vai esmagar Satanás debaixo do meu e do seu pé. É a igreja que Deus vai usar para destronar Satanás dessa terra. Chegará um dia em que o nosso Jesus reinará em glória, e você vai precisar estar calçado com esse evangelho de paz. Sabe por quê? É a paz que vence o ódio. Quando Jesus fala lá, quando alguém te bater, você dá outra face, as pessoas olham assim e parece que é uma ideia, olha, você é bobo, né? Está sendo bobalhão, como é que a pessoa te bate e você dá outra face? Eu lembro de um professor meu, posso falar nem a matéria, que tem amigo meu de pequeno que está, mas ele falou isso na sala. Eu lembro de um professor meu, ele falando que certa vez, ele criança na época, ele teve uma briguinha na escola, e aí o cara deu um soco nele, pá! Rapaz, e o cara era grande, ele pequeno, ele aguentou aquele soco e ele guardou aquele soco. Guardou durante anos aquele soco. Ele cresceu, quando ele, olha só, o cara guardou no coração. Quando ele já era adulto, ele falou, hoje eu vou pegar esse cara. E meu professor, não sei como ele era criança, mas ele adulto era um cara muito forte. Aí ele encontrou esse cara, ele guardou esse soco, ele chegou, o cara nem lembrava dele, ele pá! Deu um soco no cara. E o cara caiu assustado. Por quê? O que é que você está fazendo? O que foi que eu te fiz? Aí ele falou, não, você lembra que quando eu era pequeno, não sei o que e tal, naquela situação, naquele lugar, naquele dia, você me deu um soco. E ele estava preparado já para, sabe, trucidar o cara ali, para vingar mesmo, para fazer a coisa. O cara no chão, com a mão no rosto, falou, poxa, me desculpe. E quando o cara falou, me desculpe, desarmou meu professor. O professor falou, eu fiquei envergonhado, porque eu fui para humilhar o cara e o cara me pediu desculpa, eu não sabia o que fazer. O que eu quero te ensinar aqui, queridos, é que muitas vezes
a paz é um instrumento muito mais forte do que o ódio. Guarda bem o que eu vou te falar aqui. Numa briga, a principal coisa que você não pode perder é o seu coração. Numa briga, a principal coisa que você não pode perder é o seu coração. Às vezes você está chateado com alguém está chateado com você, e quem sabe você tem toda a razão do mundo na situação, mas cuidado, porque muitas vezes o que está em jogo é o seu coração. Um personagem que eu gosto muito é o Batman. E o Batman, na verdade, é o único que eu... o Batman é o único, não tem outro, o Batman é o Batman. E aí o Batman, o arquirrival dele é o Coringa. E qual é a ideia do Coringa? A ideia do Coringa, o Coringa é um porco, tá? Porco de alma que eu falo, é um porco, é um cara sujo, podre. E a ideia do Coringa é mostrar que todo mundo é podre igual a ele, né? Então o Batman tem um lema, ele promove justiça, mas ele não mata ninguém. Ele promove justiça dentro da lei. Ele pega o bandido e entrega para a polícia. Então o Batman, ele não mata ninguém. E você sabe que história em quadrinhos tem várias vertentes, né? Às vezes um fã, ele gosta da história, ele começa a escrever uma história paralela, de acordo com a vontade dele. Então, história em quadrinho tem muito isso. Tem a história oficial e tem várias linhas paralelas. E é interessante que tem uma linha paralela em que o Batman finalmente pega o Coringa. E o Coringa, ele pirraça tanto que o Batman não aguenta e dá uma facada no Coringa. E o Coringa, antes de morrer, começa a dar a risada do Batman e fala assim: eu consegui provar que você era um porco igual a mim. Você perdeu, Batman. Você precisa entender que muitas vezes a arma mais fatal para você vencer um inimigo seu, alguém que se opõe a você, é a paz, querido. É a paz, é o perdão. Sabe o que é o perdão? É uma arma que Deus coloca na sua mão para você resolver um problema que você acha que só o outro pode resolver. Você recebeu uma palavra, você viveu uma atitude que você disse: poxa, minha vida está estragada por conta da palavra que fulano me deu. Minha vida está estragada por aquilo que fulano fez comigo. E aí, como é que resolve? Não, fulano tem que ir e me pedir desculpa, tem que me devolver o dinheiro, tem que isso e me deu aquilo. Aí Deus te dá o perdão. O que é o perdão? Uma arma para você liberar fulano. Você resolve um problema que você achava que só o outro podia resolver. O evangelho da paz vai te ajudar na sua caminhada. Vamos lá, versículo 16, que o tempo está voando aqui, não tem vigília de quarta-feira não. Aleluia. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Pensa comigo aqui. O escudo de um soldado romano era feito de madeira e de couro. Observe, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano, feito de madeira, eles revestiam de couro de animal, e quando o soldado romano ia para a guerra, eles tinham o costume de molhar aquele escudo na água. Irmão, você não está entendendo. Um escudo de madeira revestido de couro. Pega um tapete pesado, molha na água e tenta levantar. O peso é muito grande. Você pensa: Tiago, isso aí é burrice. Por que o cara vai molhar algo de madeira e couro na água para poder ficar mais pesado? Vem comigo, querido. Uma das armas daquela época era o arco e flecha, só que não apenas a flecha para machucar, para ferir alguém. O que é que acontecia? Muitas vezes os exércitos inimigos, eles revestiam a flecha com uma ponta de fogo, colocavam um material inflamado na ponta da flecha, né? Então agora você tem um dardo inflamado, uma flecha com fogo na ponta. Então você joga essa flecha, a flecha, além de machucar o cidadão, ele espalhava fogo, tocava fogo no cidadão. Querido, uma coisa é alguém, Deus livre e guarde, te dá uma facada, outra coisa é dar uma facada com fogo. Está o ferimento e está o fogo ali. Entende? Então naquele momento, os soldados pegavam o escudo de madeira, de couro, molhava na água. Ficava pesado? Ficava, mas era a única coisa que podia apagar o dardo inflamado do maligno. Quando vinha a seta com fogo, preste atenção, se eles não molhassem o escudo, a flecha viria com fogo, eles iriam se proteger, só que o que iria acontecer? O fogo ia se espalhar na madeira e no couro.
Então eles molham para que quando o dardo inflamado do maligno vem, eles não apenas se protegem da flecha, mas o fogo é apagado. Amados, quando a Bíblia diz, tome sobretudo o escudo da fé, a palavra de Deus está dizendo, você precisa se proteger e confrontar as mentiras do diabo com a fé em Deus. Muitas vezes o diabo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pilhar sua cabeça com pensamentos. Aí você tem que lembrar lá que tua guerra não é contra homem nem mulher, não é contra carne nem sangue. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo vai usar carne e sangue para poder plantar mentiras dentro de você. Às vezes é teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa, teu filho, teu amigo, teu patrão, teu empregado, alguém que fica pilhando tua cabeça, colocando tua autoestima lá embaixo, acabando com tua identidade. Às vezes não é nenhuma pessoa que você conhece, mas a cultura que você vive. Irmãos, está batendo recorde de depressão, irmãos. Recorde de ansiedade, recorde de pessoas inseguras, desesperadas. Elas não sabem nem quem elas são. Elas não sabem nem a que gênero elas pertencem. Porque seta, a pessoa está pilhada o tempo todo. Você precisa ter uma fé, escudo da fé. Você olha para o alto e você diz, a minha identidade vem do alto. Eu acredito no que Deus diz sobre mim, antes de qualquer coisa que alguém diga sobre mim. Então agora que eu acredito no que Deus diz sobre mim, o que alguém falar que combina com o que Deus diz sobre mim, eu empodero. O que alguém falar contrário ao que Deus diz sobre mim, eu jogo fora. Muitas pessoas estão doentes por conta de palavras que receberam, mas amado, você não consegue controlar as palavras que as pessoas vão falar, mas você consegue controlar o poder que elas vão ter em você. O que é uma palavra venenosa? É um copo de veneno. Se eu coloco um copo de veneno na sua frente, isso não te mata. Isso só te mata se você pega o copo de veneno e você bebe. Você precisa entender que palavras virão sobre você, mas você não é obrigado a acreditar naquilo que é contrário ao que Deus pensa sobre você. E sabe por quê? Nós estamos tão, nós como geração, como cultura, como sociedade, nós estamos tão, com a palavra, esqueci a palavra agora, mas desprotegidos contra isso, estamos tão à mercê disso, porque a gente não lê Bíblia. Aí a gente está aqui falando, você é o que Deus diz que você é. Só que o que Deus diz que você é, está aqui, querido. Ou você se alimenta dessa palavra, ou você nunca vai desenvolver fé. Você precisa ter fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estabelece o parâmetro da voz de Deus no teu coração, e acredita nisso até o fim da sua vida. Isso vai te proteger contra os dardos inflamados que vierem na tua alma, que vierem no teu coração. Vamos lá, vamos encerrar isso aqui. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Nós já vamos encerrar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, ele protege a cabeça. Fala sobre mentalidade. Deixa eu dizer uma coisa. Um tiro que você toma na sua mão é uma coisa. Um tiro que você toma no seu pé é uma coisa. Um tiro que você toma na sua cabeça é outra coisa. Muitas vezes, durante uma investigação criminal, a promotoria vai dizer, não, mas o tiro foi na cabeça, então isso mostra uma outra intenção. Ninguém atira na cabeça só para, não, eu queria dar um susto nele, não existe isso. Então o capacete da salvação fala de uma mentalidade de alguém que é salvo. Você precisa desenvolver uma mentalidade de alguém que é salvo. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz, você precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus está dizendo que enquanto você não mudar a sua mentalidade, você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Jesus maravilhoso, amado. Muitas vezes a gente está do lado de fora, querendo controlar as circunstâncias. A gente não controla as circunstâncias, mas nós podemos ser transformados aqui dentro. As circunstâncias continuam, mas com a mentalidade transformada, você se protege contra coisas que podem ser fatais para você. O capacete, pericefalia,
perímetro da cabeça, ele protege toda a circunferência, todo o seu centro de comando humano. Você precisa ter uma mentalidade de alguém que é salvo. Você não age mais como um perdido. Vou me vingar, vou fazer, vou acontecer, vou isso, vou aquilo. Não. Nós temos a mente de Cristo. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: você também precisa tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero encerrar com isso aqui. Imagina que você está indo para a escola e toda vez que você vai para a escola, faculdade, trabalho, todo dia você é assaltado. Todo dia você é assaltado. Todo dia você é assaltado. O bandido, ele já sabe a hora certinha que você vai passar lá. Ele vai, e aí, tá, né? Tem R$1 aí para mim? Todo dia. Então, digamos que, hipoteticamente, eu chego para você e falo aqui, olha, eu vou te dar aqui uma arma, tá? Então, quando o bandido vier, você se protege com a sua arma. Aí eu te dei uma arma, a sua arma está no bolso. O bandido vem e você mantém a arma no bolso. Ele vai te assaltar do mesmo jeito. Eu trago um exemplo contemporâneo para você entender, queridos, que a espada na cintura é a mesma coisa que nada. Você precisa desembainhar a espada para que ela de fato faça diferença na sua vida. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Isso diz respeito a você colocar em prática tudo aquilo que Deus te ensinar. Sabe quem são os analfabetos do novo tempo? Não são aqueles que não aprendem. São aqueles que aprendem, mas não colocam em prática. Qual a diferença que existe entre um analfabeto e alguém que sabe ler e não lê? Hã? Qual a diferença que existe entre um analfabeto e alguém que sabe ler e não lê? Qual a diferença que existe entre alguém que não conhece a palavra de Deus e outra pessoa que conhece, mas não pratica, gente? Você tem que praticar a palavra de Deus. Coloque em prática aquilo que Deus te ensinou. Existe uma parábola em Mateus, onde Jesus fala assim: um homem era pai de 2 filhos. Ao primeiro filho ele falou assim, ó, vai lá na vinha, né? Vai lá na agricultura e trabalha para mim. O filho disse, eu vou, mas não foi. Ao segundo filho disse, não vou, mas foi. Quem obedeceu? O que foi? Muitas vezes o nosso evangelho tem sido só da boca para fora. Olha só, eu quero encerrar com uma meditação aqui. Quando você ouve falar que alguém tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, você consegue garantir que essa pessoa é um bom pai, uma boa mãe? Você não consegue. Você consegue garantir que essa pessoa é um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho? Você não consegue. Você consegue garantir, não, fulano tem 30 anos de igreja. Você consegue garantir que ele é honesto no trabalho? Você não consegue. Hoje, infelizmente, tempo de igreja só consegue garantir uma pessoa que conhece de liturgia de culto. O cara conhece liturgia de culto, ele sabe como o pastor começa o culto, ele sabe a música que o Ministério do Louvor vai cantar, ele sabe, o versículo inicial, eu li aqui, Efésios 6:10, ele já sabe a pregação todinha, porque ele aprendeu liturgia de culto, mas ele não pratica a palavra de Deus. Amados, uma das melhores coisas que existe num culto, numa liturgia, é que ela acaba, porque quando ela acaba, você tem a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. A espada do Espírito precisa estar desembainhada na sua vida. Eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, não tem problema, mas eu gostaria de que você estivesse concentrado comigo aqui acerca de todo esse ensinamento que nós ministramos nessa noite. Você não vai conseguir viver uma vida com Deus e você não vai conseguir aguentar pressão se você não estiver revestido pela armadura de Deus, pelo cinturão da verdade, pela couraça da justificação em Cristo. Se você não estiver calçado com o evangelho da paz, se você não se proteger com o escudo da fé, com a espada do Espírito, capacete da salvação, queridos, são instrumentos que Deus está municiando para você parar de ser nocauteado pelo diabo, para você parar de ser massacrado pelo diabo. Às vezes o diabo está dando um 7-1 no teu casamento aí, um 7-1
teu trabalho. Você conhece a palavra, você é um menino de igreja, uma menina de igreja. Já cresci na igreja, e o pai é isso e aquilo, eu sei tudo de igreja, mas você está sendo esmagado, você está sendo acabado, e Deus está te dando aqui uma ferramenta para você reagir. É dessa forma que em Jesus você vai ser mais que vencedor. Não desperdiça isso que Deus está te dando nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, recebendo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós cremos que há algo muito sério no mundo do Espírito acerca de nós, e tem pessoas desperdiçando a vida, porque não entenderam aquilo que Deus lhes deu, não entenderam como o Senhor lhes revestiu. Pai, nos ajuda a vivermos na Tua verdade, mesmo que o abandono da mentira nos gere um prejuízo de curto prazo, nos gere algum nível de constrangimento, porque a nossa máscara vai cair, mas nos ajuda, Pai, a vivermos a verdade. Nos ajuda, Pai, a de fato abraçarmos a justificação do Teu Filho Jesus. Nós não vamos conseguir lutar com o pecado com a nossa própria força, nós precisamos da Tua força em nós, precisamos do Teu sacrifício em nós. Senhor, nos ajuda, Deus, a estarmos calçados com o Evangelho da paz, para que possamos andar por caminhos tortuosos, para que possamos andar por solos irregulares. Ó Senhor, tem tanta gente torcendo o tornozelo da vida, caindo em buracos, porque não estão devidamente calçados. Senhor, nós pedimos, gera um senso de urgência, Pai, a nós de fato vivermos um Evangelho verdadeiro, Senhor. Nos ajuda, Deus, a usar o escudo da fé, molhando ele na água que é a palavra. Assim como Jesus lá no deserto enfrentou os 3 níveis de tentações a partir da palavra, que é a água viva, que flui do nosso interior. Nos ajuda, Pai, a não termos uma fé meramente argumentativa, meramente de uma fala bonita, mas um escudo de fé mergulhado na água santa que é Jesus. Eu sou a água da vida, aleluia. Oh Senhor, nos ajuda a termos uma mentalidade de salvos, a darmos a outra face, a perdoarmos o nosso irmão. Oh Deus, diante de tantas guerras que nós travamos, Pai, nos ajuda a não perdermos o nosso coração, Senhor. O nosso coração te pertence, Deus, e nos ensina a praticarmos a Tua palavra como uma espada desembainhada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Aleluia, glória a Deus. Tu me das a chance. É nele que nós vencemos. Um pouco mais. É nele, com o bem, com o amor, com a graça dele, que nós vencemos o mal. Vales, desertos e Glória a Deus. mares que atravesso me levam. Meus amados, vamos já encerrando o nosso culto. Não esqueça de dar o like na transmissão. Se esse culto foi uma bênção para você, compartilha com alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho. Domingo estaremos juntos presencialmente, de manhã e de noite. Tem um link na descrição do vídeo para você se inscrever para o culto presencial, que é uma experiência inigualável. O culto online é uma bênção, mas presencialmente é muito melhor. E nós esperamos você aqui para vivermos 2 momentos muito preciosos juntinhos aqui, em nome de Jesus. Também tem na descrição do vídeo o link para contribuição. Contribua com essa obra, faça ela se manter e avançar. Deus fará, através da sua oferta, que essa obra se mantenha e avance. Você terá a alegria, a bênção de ser um participante de tudo o que Deus tem feito através desse corpo do qual você faz ou pode fazer parte junto conosco, amém? Vamos fazer uma oração final, encerrando. Domingo estamos de volta, online
e presencialmente, querendo o nosso bom Deus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por esse culto, pelo louvor, pela palavra, por cada momento. Peço uma bênção para a noite, para o descanso de cada irmão, que possamos dormir com o capacete da salvação, com a consciência tranquila da tua presença, da tua proteção, das tuas promessas eternas para as nossas vidas. Abençoa cada casa, cada família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça em Cristo e a comunhão no Santo Espírito seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Um abraço forte para Ana Paula, para Márcia Leite, para Jumara, para Kelly, para Lori Gil, todos que estão aqui ao vivo conosco, os que eu já falei o nome, os que eu não falei. Muito bom estarmos juntos. Um beijo, shalom, completude, plenitude de Deus no teu coração. Rompendo em fé.